Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver nessa videoaula de hoje o chamado IDH dos estados e dos municípios. A gente comentou nas aulas anteriores que o IDH foi um indicador criado pela ONU, né, para tentar aferir os níveis de desenvolvimento entre as nações, visto que os países do mundo apresentam uma grande heterogeneidade em relação ao desenvolvimento das nações no que diz respeito à renda, acesso a políticas públicas. Então, o IDH ele foi criado com o objetivo de perceber quais são as diferenças que existem entre a qualidade de vida dos diferentes países do mundo e ele foi aplicado também para estados e municípios. Então, a ideia é, percebendo as diferenças, trabalhar nas políticas públicas para que haja uma maior igualdade ou um equilíbrio entre países, entre estados de um país ou entre os municípios. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre a realidade do IDH municipal brasileiro, perceber um pouco como é que o IDH ele se reflete na realidade dos estados do país. E nós vamos ver como capturar esses dados, né, em relação ao IDH dos municípios brasileiros. Então, o objetivo do IDHM, que é o IDH municipal, é aferir a qualidade de vida nos municípios brasileiros, visto que nós temos aqui no Brasil municípios que têm uma qualidade de vida muito elevada, né, que têm um IDH muito alto, né, como municípios do estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né, do próprio Rio de Janeiro. E nós temos na outra ponta municípios que têm uma distorção muito grande em relação à qualidade de vida. Tem um IDH classificado como baixo ou muito baixo, né? São municípios que ficam localizados em regiões extremamente pobres e isoladas do norte e nordeste, por exemplo. Então, quais são os indicadores que o IDHM utiliza para classificar um município ou um estado de IDH muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto? Os indicadores usados são renda per capita, né? Renda per capita é a renda por pessoas, né, de um determinado lugar. Então, pega-se o PIB gerado e divide pela população. Então, nós temos uma renda per capita, uma renda por cabeça. Quanto mais industrializado é o lugar, o estado, o município, quanto mais a economia é forte, os serviços são diversificados, o comércio, né, ele é variado, essa renda per capita tende a ser elevada. Lugares de renda per capita elevada, né, tendem a ter um IDH alto, né? Há uma tendência, né? Não quer dizer que isso é algo diretamente relacionado, mas, via de regra, lugares, países, estados, municípios que têm uma renda per capita elevada, isso vai proporcionar à população acesso a políticas públicas, à educação, à saúde, a meios para essa população ter uma vida mais longeva e, ao mesmo tempo, ter um nível de educação maior, né, fazendo com que essa população se prepare melhor para o mercado de trabalho, né, tenha acesso à cidadania plena, aos seus direitos e deveres. Então, alta renda per capita conduz, via de regra, a um alto IDH. Outro critério utilizado pelo IDH e o IDHM é a longevidade, né? Longevidade quer dizer a expectativa de vida que as pessoas têm, né, desde que nascem até o momento em que morrem. Então, a longevidade geralmente é muito boa em países que têm boas políticas públicas na área de saúde, né? Onde a mãe tem cuidados desde o pré-natal, né? O nascimento do filho, onde a mortalidade infantil é baixa, onde essa criança é bem alimentada, né? Ela é bem acompanhada no que diz respeito à sua saúde. Então, geralmente consegue ser um adulto saudável e pode vir a chegar a uma fase da velhice avançada, né, próximo de 100 anos, por exemplo. Isso é muito comum em países como o Japão, né, a China, os Estados Unidos, Canadá, na Europa Ocidental. Aqui no Brasil, a gente tem uma expectativa de vida em média de 70 anos. Em estados mais pobres, né, essa média ela acaba sendo menor e aí nos estados mais ricos ela acaba sendo um pouco maior devido às diferenças regionais que nós temos aqui. Então, alta longevidade significa dizer que essa população tem acesso a uma boa política pública de saúde. Além da longevidade, nós temos o fator educação, né? Em educação, o IDH é medido por meio dos anos de estudo que uma população de um lugar tem, né, bem como pela taxa de analfabetismo. Quanto menos analfabetos, mais possibilidade essa população tem de ser incluída, visto que a gente vive numa sociedade tecnológica, onde nós precisamos estar constantemente antenados, né, preparados para lidar
com máquinas, né, com processos tecnológicos, computacionais. Então, os anos maiores de estudo, né, são uma credencial para maior possibilidade de empregabilidade, melhor preparo para a sociedade contemporânea. Então, geralmente, né, o IDH no fator educação, ele é computado pelos anos de estudo que a sociedade de um local apresenta e, ao mesmo tempo, pela taxa de analfabetismo. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de 7 a 11 anos de estudo. Na Europa, nos países mais avançados, essa média ultrapassa os 13 anos de estudo, né, incluindo não só o ensino fundamental e médio, mas também já a educação superior, visto que esses países já avançaram mais em relação a nós, historicamente, ofertando os níveis de educação básica num período anterior ao nosso. Nós estamos um pouco atrasados, porque apenas em 96, com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, é que foi tornado obrigatório no país a oferta do ensino fundamental e a extensão do ensino médio. Então, agora que a gente está conseguindo avançar mais, a implantar mais escolas em todos os municípios brasileiros. Uma prova disso foi a melhoria do IDEB em vários estados do país, que saiu em pesquisa recentemente divulgada pelo INEP. Estados e municípios melhoraram no ensino fundamental, principalmente, e houve uma progressiva melhoria também para o ensino médio. Então, a gente espera que, se os investimentos continuarem, né, nós tenhamos aí uma população já ultrapassando a média de 12 anos de estudo, indo já ocupando espaços no ensino superior. Então, é a partir desses três fatores, renda, longevidade, que implica na questão da saúde e educação, que nós medimos o IDHM, o IDH dos municípios e também dos estados. Olha aí, o IDH ele varia conforme a realidade regional, claro. O município do Norte ou Nordeste vai apresentar uma tendência de IDH mais baixo quando a gente compara com municípios do Sul e Sudeste. Isso não é regra fechada, né? Mas a influência da região ela vai ser preponderante também no desenvolvimento do IDH dos municípios, né? Claro que tem ações localizadas que influenciam sobre esse fator, mas a gente sabe que as redes de educação, de geração de emprego e renda, elas são, via de regra, estaduais, são criadas políticas dentro do estado e dentro da própria região, e o que acontece dentro da região vai refletir-se lá na ponta, no local que é no município. Então, há uma variação, né, em relação ao IDH no que diz respeito à realidade regional. Sul e Sudeste apresentam os melhores IDHs do Brasil, ao passo que Norte e Nordeste apresentam os municípios com um número maior de cidades que apresentam baixos índices de desenvolvimento humano. Isso está ligado a fatores históricos, políticos, de investimentos, está ligado à economia, à fragilidade da economia. Quando a gente olha para a economia do Nordeste, nós temos o quê? Uma economia que vive basicamente da agricultura de subsistência. Então ela é muito fragilizada, a renda tende a ser baixa. Né? Nós tivemos aí um período muito longo de domínio de oligarquias, e essas oligarquias impediram mais investimentos, né? Não se preocuparam com os investimentos na área da saúde, que refletiram na longevidade, bem como na educação, que se refletiriam nos anos de estudo maiores dessa população, bem como na queda do analfabetismo. Então, esse atraso histórico secular ele vai se refletir em um maior número de municípios com IDH muito baixo, baixo ou médio nas regiões Nordeste. Já no Sul e Sudeste, a industrialização, uma economia mais forte, diversificação da economia, investimentos em transporte e comunicação promoveu maior geração de renda, né? Isso elevou a renda per capita. Né? Essas regiões não foram dominadas durante muito tempo por regimes oligárquicos, né? Pelo menos nas últimas décadas. Isso facilitou uma troca de comandos, né? Nessas regiões, que oportunizou, né? Por extensão, investimentos maiores em políticas públicas. Então, esses municípios apresentam, via de regra, IDHs de médio a muito altos. O exemplo é o estado de São Paulo, Santa Catarina, né, que nós vamos já ver, que se destacam dentro do Brasil para apresentar, né, municípios com IDH muito elevados, ou uma média estadual que é considerada de um IDH muito alto, que se assemelha a países desenvolvidos. Então, as variações do IDH vão ocorrer a partir de diferenças, né, nos municípios, nas regiões, nos indicadores que são utilizados para medir o desenvolvimento regional. Então, a partir do critério renda, né, a partir de valores aferidos à longevidade, bem como aos anos de estudo
de uma determinada população municipal que nós vamos ter, né, a partir desse emaranhado de informações, a classificação dele no IDH. E esse IDH dos municípios, ele vai ter uma variação. Ele vai variar de um IDH muito alto, né? Que é um município que tem um IDH muito alto? É aquele cujo o IDH, que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento, maior a qualidade de vida, quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido é o município, o estado ou o país. Então, de 0,8 a 1 significa dizer que esse município tem um alto IDH, um IDH muito alto. Aqui nós temos municípios em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Né? No Nordeste pode ter algum com essa característica? Pode, mas vai ser uma exceção, uma regra e um ponto fora da curva. Geralmente, esses municípios vão estar localizados ou situados em regiões com maior dinâmica de desenvolvimento econômico. IDH alto são aqueles municípios que apresentam IDH entre 0,7 e 0,79, menor que 8. Então, são municípios que apresentam uma qualidade de vida a contento, apresentam uma rede de saúde que protege a população, uma educação considerada, né, boa, bem como uma renda per capita que dê para garantir a sobrevivência desses indivíduos. IDH médio é aquele que vai de 0,6 a 0,69. Aqui já os indicadores deixam um pouco a desejar. Né? Não é uma situação de IDH alto, mas também não está numa situação entre as piores que compõem os municípios que têm um IDH muito baixo. Então, necessita de maiores investimentos, tanto em educação, em saúde, bem como na renda. Municípios com IDH baixo são aqueles que estão na nota entre 0,5 e 0,59. Esses já carecem de investimentos, são considerados municípios que apresentam precariedade na saúde, na educação e baixa renda per capita, em virtude da possível baixa geração de emprego e renda e a fragilidade econômica do lugar. E tem aqueles que estão numa situação complicada, né, que vivem numa fragilidade, vulnerabilidade, situação de miséria. São os municípios que têm um IDH de 0 a 0,49. Tá? Esses municípios são extremamente carentes, paupérrimos. Boa parte deles vão se localizar aqui no Brasil, em regiões do Norte e Nordeste. Esses municípios são equiparados às cidades de regiões muito pobres do planeta, como da África, ou regiões que vivem em clima de guerra, né? Que apresentam dificuldade de recuperação econômica por conta de instabilidades na sociedade, estabilidade política, enfim. Então, essa é a classificação, a categorização para classificar o IDH municipal. Ele vai de muito alto a muito baixo. Muito alto se assemelha ao padrão de vida dos países europeus, da América do Norte, do Japão, e muito baixo se assemelha a regiões extremamente pobres, né, da África, do Oriente Médio, bem como da Ásia. Conhecer essas diferenças faz com que a gente entenda que o Brasil é extremamente diversificado do ponto de vista regional e que as nossas regiões vão refletir também a diversidade dos municípios que nelas existem. Tá? Então a gente tem municípios que podem ser comparados a municípios de países desenvolvidos e municípios que estão entre os mais pobres do mundo, onde falta tudo, há uma carência, há uma vulnerabilidade constante. Então, conhecer essa diversidade faz com que nós tenhamos um diagnóstico desses lugares e, a partir desse diagnóstico, os municípios tentem realizar políticas públicas visando o equilíbrio, uma maior proximidade, né, no quadro ideal, que é de um IDH alto ou muito alto. Olha aí, em relação à realidade brasileira, como estão os estados em termos de IDH? Nós temos essa divisão aqui em relação aos estados do Brasil. Temos aqueles com IDH médio, neles incluímos o estado do Piauí, que vai de 0,6 a 0,69. São estados considerados pobres, têm uma população pobre, que precisa melhorar nas políticas públicas de educação, proporcionar mais anos de estudo, diminuir a evasão e a repetência dessa população para prepará-la melhor para o mercado de trabalho. A saúde também ainda é fragilizada, poucas pessoas têm acesso ao que é básico da saúde, então apresenta uma mortalidade infantil mais elevada e uma esperança de vida menor. E também, né, nós temos a questão da renda per capita, que é baixa por conta da pequena industrialização, bem como pela falta de políticas públicas de geração de emprego e renda. Tá? A população tem dificuldade de ser inserida e o desemprego nessas áreas é maior. Estão nessa situação
Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas, que apresentam baixos indicadores de desenvolvimento humano, ou tem uma população que tem uma qualidade de vida mais baixa em relação às demais. IDH alto nós temos de 0,7 a 0,79, compõe a maioria dos estados brasileiros, né? Então a gente já está numa situação melhor em relação a IDH nesses estados. Ele já tem um sistema de educação, de saúde, né, que garante o mínimo de qualidade de vida para essa população, de geração de emprego e renda. O destaque aqui são os estados de IDH muito alto, que comportam dois, no caso, três, né? O Distrito Federal, que é considerado um estado, o estado de São Paulo, bem como o estado de Santa Catarina. Esses têm um nível de qualidade de vida que poderia ser comparado aos países europeus. Apresentam educação, saúde e renda mais alta que o restante do país. Os fatores que estão ligados que explicam essa realidade são o nível de industrialização, a economia mais forte, a preparação dessa mão de obra, o número maior de anos de estudos que essa população tem. Então, tudo isso se reflete nesse número, que se aproxima mais de 1, que é o ponto mais alto, que é o número ideal do IDH que todo país almeja, município ou estado almejam chegar. Tá? Então a gente tem apenas dois estados que estão aí na dianteira, que fazem a diferença em termos de IDH no Brasil. A maioria tem um IDH considerado alto, que é um bom indicador, mas que poderia ser melhor se nós tivéssemos classificado, tivéssemos a maioria dos estados classificados como de um IDH muito alto. Então, nós já não, se nós tivéssemos essa realidade, possivelmente nós não seríamos considerados aí mais uma nação subdesenvolvida, do tipo emergente. Já estaríamos em outro patamar, né? Para isso, a gente tem que ter mais investimentos em políticas públicas que melhorem esse índice de desenvolvimento humano, que melhorem essa longevidade, essa educação e a renda, que vai proporcionar uma melhor qualidade de vida de um modo geral para toda a população brasileira. Como pesquisar o IDH dos municípios do Brasil? Então, vocês podem pesquisar o IDH dos municípios do Brasil através de uma consulta ao Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil. Você pode colocar no Google, né, Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, que vocês vão encontrar essa página. Nessa página, vocês vão selecionar aqui esse ícone, que é o ranking. Ele faz um ranqueamento de mais de 5.000 municípios do Brasil, apontando aquele que tem o primeiro IDH, a nota mais alta em termos de IDH, e o que tem a nota mais baixa. No caso aqui, né, quando a gente abre a página, já aparece o município de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, em São Paulo, apresentou em 2010 o melhor IDH municipal, de 0,862. Tá? Então, São Caetano do Sul, por conta disso, apresenta a melhor qualidade de vida do Brasil. Certamente o sistema educacional lá é bem cuidado, o sistema de saúde apresenta bons resultados, a população tem acesso ao que é básico na saúde e a renda per capita dessa população ela é ligeiramente mais elevada que dos outros municípios do estado, em face de programas de geração de emprego e renda que possam ter sido criados nessa região, da industrialização do município, da diversificação da economia que foi feita, né, da própria qualificação dessa mão de obra que acaba atraindo essas empresas, ao mesmo tempo dos incentivos fiscais, são vários os fatores que compõem, que ajudam a compor esse cenário aí do IDH dos municípios. Ao lado do IDH, da nota do IDH geral, nós temos a nota do IDHM em relação ao critério renda, longevidade e em seguida educação. Vocês podem também estar consultando, né, onde é que o município é mais forte, se é no setor, se é no indicador de renda, se é na educação, se é na longevidade, ou há um equilíbrio entre os três. Então, nesse site a gente tem o ranking de todos os municípios brasileiros. E é interessante porque a gente pode pesquisar e verificar onde é que estão os 20 primeiros, 50 primeiros municípios, né, que tem o maior IDH, em qual estado ou em quais estados, qual região estão localizados. Onde estão os piores IDHs do Brasil. Fazendo essa pesquisa, vocês vão perceber que há uma influência direta da questão regional na definição da nota do IDH dos municípios brasileiros. Tá? São ao todo 56 páginas que classificam os mais de 5.000 municípios do Brasil em termos de índice de desenvolvimento humano. Então, pensando nisso, né, nós vamos realizar uma pesquisa de como capturar esses dados do IDH municipal. Para isso, eu proponho, né, que o grupo
que vocês façam um trabalho em grupo. Esse grupo deve ter o quê? 5 componentes. Vocês vão combinar aí via WhatsApp, né? E vocês vão pesquisar sobre 2 diferentes municípios. Escolham municípios de 2 regiões distintas, principalmente regiões bastante diferentes. Pode ser um do Nordeste, um do Sudeste, um do Norte, um do Sul, um do Centro-Oeste e um do Sul ou Sudeste, ou da região Nordeste. Fica a critério de vocês. Então, para fazer essa pesquisa, vocês acessam esse link aqui, www.atlasbrasil.org.br/2013 PT Ranking. Vocês vão clicar lá na aba, já é para aparecer, quando vocês clicam nesse link, né? Já é para aparecer lá a aba do ranking, né, dos municípios, onde a gente vai fazer a pesquisa. Então vocês vão fazer o quê? Selecionar 2 diferentes cidades de diferentes regiões do Brasil, tá? E aí em seguida vão responder essas perguntas, fazendo a análise, né? Quais são os municípios que vocês escolheram? Quais regiões onde eles estão situados? Qual o IDH deles? O IDHM. Aí vocês vão fazer um paralelo desses dados a partir disso. Vão pesquisar como se comportou o IDH de 2000 e 2010, porque tem como fazer essa pesquisa nesse ranking aí, tá? Tem dados 2000 e 2010. A partir dessa pesquisa, vocês vão comparar se houve melhoria do IDH ou piora do quadro de desenvolvimento humano. A partir disso, vocês vão apontar quais as áreas que ocorreram os principais avanços. Foi na longevidade, foi na educação, foi na renda per capita. Quais as áreas onde houve estagnação, os dados pioraram. Aí vocês vão apontar também nos 2 municípios pesquisados que áreas melhoraram e que áreas pioraram o IDH municipal. Vocês vão indicar de que forma os dados do IDH dos municípios pesquisados vai se refletir na boa ou na má qualidade de vida da população, tá? Então, a partir dessa pesquisa que vocês fizeram, vocês podem perceber que o IDH desse município, ele colabora ou conduz para uma boa qualidade de vida. A população, de acordo com aquela nota que você observou lá de IDH, e daquela categorização que a gente fez, que vai de IDH muito alto até muito baixo, como seria a qualidade de vida da população desse lugar? Então, a partir disso, responda. Letra A. De que modo os governos podem atuar para minimizar os efeitos negativos dos indicadores de qualidade de vida da população? Se você observou que o IDH é muito baixo, o que é que os governos deveriam fazer para melhorar a situação desse município? Que políticas públicas deveriam ser criadas na área de renda, na área de educação, na área de saúde? Eu dei vários exemplos, né, disso na sala de aula. Então, como o governo poderia melhorar a longevidade, fazer que essa população vivesse mais? Deveria investir em quê? Investir na educação, na atenção básica de saúde. Além disso, a alimentação da população, como deve ser, né, ou como deveria. Que cuidados deveriam ser tomados com as gestantes, com as mães em trabalho de pré-natal? E aí, no quesito renda, como gerar emprego, renda, como profissionalizar as pessoas? Que políticas públicas os governos poderiam criar para melhorar os índices que vocês verificaram dos 2 municípios pesquisados, tá? Então vocês vão discorrer sobre isso aí também na letra A. Na letra B, de que modo a realidade regional reflete esses números? Você pesquisou 2 municípios. Um tem um IDH muito bom e o outro tem um IDH muito baixo. De que modo a inserção deles nessa região reflete? O que você pesquisou de uma região rica, né? Ele tem um IDH melhorado por conta dessa influência regional também? Nós podemos fazer essa afirmação? De que modo a região em que ele está inserido, né, colabora para que ele tenha um IDH melhor? Né, levando em conta a economia, a questão do comércio, a atividade industrial, né, levando em conta a renda per capita, o PIB dessa região. De que modo esse município que apresenta um IDH muito baixo vai refletir a região onde ele está? Se for do norte e nordeste, se ele tem um IDH muito baixo, se ele está inserido dentro dessas regiões, a que fatores a gente atribui esse baixo IDH? Que explica, né, que seja uma consequência da questão regional para esse município. Então vocês vão dizer até que ponto a região influencia no que a região que o município está localizado influencia na boa ou na baixa nota desse município no IDH.
Aí, como é a economia e o desenvolvimento industrial dessas regiões? Para ajudar vocês aí a responderem. Ela é uma região de industrialização forte, de economia forte, de comércio diversificado, de forte geração de emprego, é uma região de grande desemprego, de economia de subsistência. Essas questões, a reflexão sobre essas questões vai ajudá-los a responder essa questão. Vocês vão digitar essas perguntas, responder e enviar em PDF para mim até o dia da prova da avaliação bimestral, porque esse trabalho vai ajudar a compor a nota mensal de geografia, tá? Vocês vão enviar para o e-mail que aparece aí, né, do trabalho em grupo. Coloquem o cabeçalho da turma, né, o nome da turma, o nome dos componentes e enviem as questões respondidas, ok?